10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos acompanhar as principais notícias dessa manhã. Um levantamento do Vigitel apontou que o índice de obesidade disparou no Brasil nas últimas 2 décadas. O consumo desenfreado de ultraprocessados e a exposição em frente às telas influenciaram no aumento e no ganho de peso dessas pessoas. O estudo do Vigitel foi realizado em todas as capitais do país. O aumento foi verificado tanto entre homens quanto entre mulheres, com leve predominância na população feminina. Os dados indicam um crescimento contínuo e acelerado da obesidade entre adultos nas capitais brasileiras ao longo das últimas 2 décadas. Além de atingir ambos os sexos, o avanço também foi observado em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade. De acordo com o estudo, já na infância o sobrepeso atinge uma parcela expressiva de meninos e meninas, e a obesidade também aparece de forma preocupante, com índices mais elevados entre os meninos. Em média, os indicadores de peso e o índice de massa corporal permaneceram acima do padrão de referência da Organização Mundial da Saúde durante toda a infância. Para especialistas, o aumento reflete a dificuldade de acesso a alimentos saudáveis e mudanças no comportamento alimentar. Hoje, a conta do supermercado pesa mais para quem tenta manter uma alimentação equilibrada. Encher o carrinho com produtos ultraprocessados, como bolachas e refrigerantes, acaba sendo mais fácil do que comprar frutas, legumes e verduras. Isso acontece porque grande parte do apoio dos recursos públicos é destinado aos grandes produtores que exportam grãos, enquanto o pequeno produtor, responsável por alimentos básicos como arroz e feijão, recebe menos incentivo. O Brasil executa um plano alinhado a compromissos internacionais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das metas é conter o avanço da obesidade entre adultos. O Ministério da Saúde afirmou que investe em ações preventivas, com uma estratégia Viva Mais Brasil, que recebeu mais de 300 milhões de reais em políticas de promoção à atividade física na atual gestão. Baseado em evidências científicas, o governo elaborou um guia que oferece orientações alimentar para promover uma alimentação saudável, considerando aspectos regionais, culturais e biológicos. Agora vamos falar sobre eleições. A nova pesquisa Atlas Intel Bloomberg mostrou que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, subiu nas intenções de voto e empatou com o presidente Lula em uma disputa de um possível segundo turno para as eleições presidenciais. E, de acordo com o levantamento, a aprovação do presidente Lula caiu. A nova pesquisa Atlas Intel Bloomberg mostrou que o senador Flávio Bolsonaro, do PL, o filho de Jair Bolsonaro, empatou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa para vencer as eleições presidenciais deste ano. Flávio Bolsonaro apareceu com 46,3%, enquanto Lula com 46,2%. 7,5% não souberam responder. Em um eventual cenário de segundo turno entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o petista perderia. Tarcísio de Freitas com 47,1%, enquanto Lula com 45,9%. Mas a candidatura de Tarcísio não deve acontecer. O governador de São Paulo já iniciou movimentos para garantir o engajamento para sua reeleição comandando o estado paulista. Por outro lado, Lula venceria a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do PL, 47,5% para o atual presidente, contra 44,7% da esposa de Jair Bolsonaro. A aprovação de Lula também caiu. 46,6% disseram aprovar o petista. 51,5% desaprovam. O governo do petista foi considerado ruim ou péssimo por 48,4%. Outros 42,7% classificaram o governo como ótimo ou bom, enquanto 8,9% avaliaram a gestão como regular. E os dados do Banco Central revelam que a inadimplência em janeiro atingiu o patamar mais alto em quase 9 anos. Com a taxa de juros base lá em cima, o brasileiro está encontrando cada vez mais dificuldade para honrar os compromissos básicos. Janeiro costuma ser um mês difícil, com IPVA e IPTU batendo a porta, mas em 2026 o peso foi maior. A alta da inadimplência para 5,5% não é apenas um número, ela representa milhões de famílias e empresas que não conseguiram pagar empréstimos com recursos livres. O cenário é reflexo direto dos juros altos. Para se ter uma ideia, a taxa média cobrada pelos bancos no crédito livre saltou para quase 48% ao ano. Isso fez com que a procura por novos empréstimos despencasse no primeiro mês de 2026. Desde 2017 não se via tanta gente devendo ao mesmo tempo. Em um ano, a alta foi muito rápida, mais de 1 ponto percentual. E o banco repassa esse risco para o bolso do cidadão.
É o chamado spread que disparou. Funciona assim: o banco se protege do calote aumentando a taxa lá na ponta. E o resultado? Um ciclo vicioso, onde o crédito fica caro demais e a dívida só cresce. O Banco Central agora tenta acalmar os ânimos. No último relatório, a instituição afirmou que já vê sinais de estabilização e que as novas regras de classificação de crédito influenciaram esse pico. A grande aposta do mercado agora é para a reunião do mês que vem. A expectativa é que finalmente a Selic comece a cair, dando um fôlego necessário para quem está com a corda no pescoço. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 11 horas você acompanha mais notícias em mais uma edição do Jornal Toda Hora. Até daqui a pouco.